sou a Karina Alzeda e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo porta-lenços usando o viés Cinderela. Então amola sua tesoura e vem fazer essa fofura comigo. A primeira coisa que você vai fazer é o download da folha de medidas e o link está aí na descrição do vídeo. Você vai imprimir se você desejar guardar essas medidas com você aí na sua casa. Mas se você não tiver impressora, não precisa nem imprimir. Presta atenção à explicação que eu vou dar aqui, que você vai conseguir fazer, olha, essa peça fofa. E olha só o que você vai precisar de material. Só isso que está aqui na nossa mesa. Então, você vai precisar de um pedacinho de tela na medida de 6,5 por 13 centímetros. Então, tudo aqui que eu tô fazendo, tanto tecido como o tecido aqui e a tela, tem 13 centímetros. E aí você vai cortar em 6,5. Se você não tiver a tela vôlei, você pode usar um plástico, pode usar um tecido, ou pode até não usar, é opcional, tá bom? Você vai precisar de 3 pedacinhos de elástico. Eu tô usando um elástico fininho, ele tem menos de 1 centímetro, um elástico comum. Então você vai precisar de 2 pedacinhos de elástico de 9 centímetros e um de 5 centímetros. Então bem pouquinho material. Aqui você vai ter uma tira de tecido que você, se não quiser cortar a tira, você pode cortar tecidos diferenciados. Essa tira que eu corto aqui para fazer, ela tem 32 centímetros por 13. Então, você cortando já uma tira de 32 por 13, já dá a medida certinha que você só vai cortar. Senão, você pode ir cortando as medidas que eu vou dar aqui. O primeiro pedacinho vai ter 10 centímetros por 13. Então, você vai cortar, olha, vou chegar o viés Cinderela para cá, você vai cortar 10 por 13. É o primeiro. Depois, você vai vir e cortar outro pedacinho de 8 por 13. Depois, mais um, olha, é esse aqui, de 4 por 13. E depois você vai cortar 2 pedacinhos, olha, de aqui os últimos, de 5 por 13 e 5 por 13. Então é muito simples, é só isso de tecido. Se você for usar o acabamento com botãozinho de pressão ou velcro, ó, ou botão de pressão ou velcro, você não precisa cortar na entretela. Mas se você for usar o botão magnético imantado, coloque entretela nessa última parte aqui, ó, de 5 por 13, tá? Então é um conselho que eu dou, que você entretela essa última partezinha de 5 por 13. E para a parte de fora, que é essa parte do tecidinho fofo aqui, olha, que você escolheu para usar na parte de fora, é bem simples, você só vai precisar de um pedacinho de tecido na medida de 25 por 13, tá bom? Então é só isso de material e é claro que para o contorno e para embelezar nossa peça, nós vamos usar o viés Cinderela. E eu escolhi para usar tanto nesse que eu fiz aqui, a linha xadrez, e esse aqui, olha, é o número 205 laranja, que combinou perfeitamente, olha, com esse tecido. E também, para essa peça que nós vamos fazer agora, eu estou usando o viés liso Cinderela, e ele tem um nome muito lindo aqui, é o número 21, é a cor melancia, tá certo? Então é só isso de material. Uma dica que eu dou é que se seu tecido tiver estampa, para que você possa, olha, deixar ela centralizadinha aqui, que você corte a medida de 25 por 13 no acetato, aquele material de classificador de colégio, tá? Aqui você vai cortar a sua peça tendo molde e já, olha, centralizando a sua estampa, entendendo que a sua estampa vai ficar aqui pra frente, então é bem fácil de você centralizar a sua estampa, então fica aqui essa dica se você quiser fazer. Se você quiser quiltar a sua peça, ó, ou passar um pontinho decorativo, é nessa hora aqui. Nessa parte, nessa peça que eu vou fazer, eu vou estar usando o botão imantado, olha, o botão magnético. Então eu vou marcar aqui uma medida que eu acho que seja legal para fazer a peça. Mas você pode decidir usar o velcro ou usar, olha, o botãozinho de pressão, como eu usei nesse aqui, tá certo? Isso vai ficar a seu critério, a critério do que você deseja fazer. Na parte da manta, eu vou colocar o meu botão em 5 centímetros, porque eu achei que ficou uma medida bacana.
Vou lembrar que isso aqui vai ser opcional e no final da aula eu vou dizer o motivo. Então aqui, ó, eu vou colocar essa partezinha e marquei em 5 centímetros. Na parte de cima, que é essa de 5 centímetros última, que vai ficar aqui, eu sugiro que a marcação seja de 2,5 centímetros, tá? Se o seu botãozinho imantado for do pequenininho que eu tô usando aqui, olha, de 1,5 centímetros, até 2 centímetros fica bacana para você rebater sua costura, você não vai ter problema nenhum. Mas se for do botão maior, então 2,5 centímetros é a medida ideal para que você possa bater sua costura com tranquilidade do viés. Não vou colocar o botão nessa hora, porque vou colocar depois da costura, mas já faço a minha marcação aqui nesse momento, olha. Então eu pego aqui, coloco aqui e faço o risco. Vou começar aplicando o viés Cinderela na cor 21 Melancia, então aqui na minha parte da tela, e como eu já disse, você pode ter aqui também um plástico ou um tecido. Para aplicar o viés aqui na tela, veja onde eu vou passar a costura. Vou passar não na marcação de meio centímetro, mas sim bem próxima dela. Aqui, olha, no meiozinho da marcação. Minha marcação de meio centímetro do viés está aqui em cima e eu vou passar aqui quase no meio, só para prender esse viés aqui a minha tela. Depois que eu prender e essa costura tá bem aqui no meio, eu vou vir e dobrar, olha, na marcação de meio centímetro do meu viés. Vou dobrando com muito cuidado. E aqui na parte da frente eu vou ajustando para que quando ela encostar na outra parte aqui do fundo, olha, não fique mostrando o viés, mas ela encoste e fique, ó, bem reto, tanto o viés da frente como o viés do fundo. Então essa técnica aqui de você costurar no meio e depois você virar dessa forma, posicionando direitinho para que não mostre nem na frente e nem no fundo o viés que tá do outro lado, serve tanto para a tela como para o plástico, tá bom? Então aqui agora é só eu rebater a costura bem na bordinha e finalizar esse viés. Na outra peça eu vou mostrar a vocês o detalhe. Eu coloquei, olha, uma cianinha aqui também. Eu não tenho uma cianinha aqui na cor vermelha para essa parte, mas você também pode colocar aqui. Então fica essa dica para você. Então, essa dica eu sempre dou nas minhas aulas pagas no meu site. E é a primeira vez que vocês estão vendo aqui no canal, mas ela vai fazer parte do próximo vídeo do canal, como fazer o viés perfeito. Então aguardem que eu vou dar todas as dicas do viés perfeito no próximo vídeo. Por enquanto, ó, aproveita essa aqui. Agora, vamos pegar a parte de 10 por 13 e já vamos posicionar a nossa tela aqui, olha, na partezinha de baixo. E vai ficar dessa forma aqui, olha, costuradinha desse jeito. Se tiver excesso, você tira o excesso para deixar ela bem retinha, tá bom? Aí depois que preparamos a parte da redinha, nós vamos pegar a parte, olha, de 8 por 13. Aí aqui vamos pular essa de 4 centímetros e vamos pegar uma parte que tem 5 por 13, porque elas têm as marcações de elástico e nós vamos fazer essas marcações agora, tá bom? Aqui você vai ver no centro 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, na parte de 8 por 13. E na parte de 5 por 13, você vai ver apenas um elástico aqui, ó, no centro. E é dessa forma que nós vamos colocar. Então, na parte de 8 por 13, você vai achar o centro da sua peça aqui, do seu tecido. E depois que você achar o centro do seu tecido, você vai vir com uma régua e vai marcar 1,5 centímetro para um lado e 1,5 centímetro para o outro lado. Isso nas duas partes, tanto aqui como aqui. Faça um traço que dê para você, ó, ver onde vai posicionar esse seu elástico e ele vai ficar posicionado da seguinte maneira. Olha, o meu traço está aqui, o meu elásticozinho vai vir e vai encostado aqui, olha, bem em cima do traço. A mesma coisa, o meu traço está aqui, o meu elástico vai vir por esse lado aqui, ó, e vai encostar, tá bom? Então, entre um elástico e outro, você tem que ter 3 centímetros.
E aí você vai passar uma costura, olha, aqui nos dois lados, e ele vai ficar assim, com essa folga aqui, tá certo? Então, entre aqui um elástico e outro, tem 3 centímetros. Nessa parte de 5 centímetros, a marcação é uma só, é no centro. E aqui você vai vir com o elástico e você vai centralizar o seu elástico e passar a mesma costura aqui nas laterais. E costurando o seu elástico assim na medida de 5 centímetros, retinho, ele vai encaixar, olha, um band-aid assim, dessa forma, bem retinha, tá certo? Mas se você quiser encaixar qualquer outra coisa, ó, que tenha mais volume, você pode colocar a medida desse elástico, como a gente colocou na outra parte aqui, com 1 centímetro de folga. Então, ao invés de você cortar um elástico de 5, você pode cortar um elástico de 6 centímetros. Isso vai ficar a critério do que você queira fazer, do que você queira demonstrar com a sua peça. Pronto. Depois que a gente fez o bolsinho e colocou os elásticos, e você vai seguir como está aqui, olha. Parte de 10, eu vou virar pra cá. Parte de 10, parte de 8, parte de 4, 5 e 5 centímetros. Então, é nessa ordem que tá aqui que você vai posicionar. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa partezinha de 8, sobrepor dessa forma aqui e passar uma costura de 1 pé de máquina ou 75 milímetros. Passamos a costurinha e fazemos assim. Não rebato a costura nessa hora. Tá aqui o meu elásticozinho e a posição que eu vinco, olha, é aqui, dessa forma, tá bom? Não rebato a costura. Vamos pegar a parte de 4 centímetros, colocar assim, e também passar aqui uma costura de 1 pé de máquina. E você vai passar a costura de 1 pé de máquina e vai, ó, virar assim também e vinca, mas não passa a costura. Então aqui embaixo, olha, como é que ficou a costura, né? Voltadas pra fora, ó. Tá aqui todas duas voltadas pra fora, mas você não vai passar, rebater a costura agora, tá bom? Vamos pegar a parte de 5 centímetros por 10, que tem o elástico, e vamos sobrepor dessa forma, e também vamos passar a costura de 1 pé de máquina. E nessa parte aqui que você passa a costura de 1 pé de máquina, eu vou virar ela pra dentro aqui, assim, olha. E nessa parte aqui, sim, a gente vai rebater a costura, tá bom? Agora mesmo. Então aqui dentro, ó, se você olhar, vamos lá. Aqui as duas costurinhas estão pra fora e essa aqui, ó, tá encostando nessa, tá bom? Fica desse jeito na parte de baixo. E nessa partezinha aqui, ó, aqui, a gente vai rebater a costura nessa hora. Então, tá aqui com a costurinha, olha, rebatida, tá? Nessa parte. E aqui agora nós vamos pegar a parte de 5 por 10, que é lisa. Se você for usar o botão de pressão, ela vai estar lisa. E se não, ela tá com a marcação do botão de ímã, tá? E nessa aqui eu coloquei entretela por isso, porque tem um botão de ímã. Se não, só o tecido bastava. Então, nessa última parte, a mesma coisa. Nós vamos sobrepor dessa forma, passar a costura de 1 pé de máquina. E depois que você passa a costura de 1 pé de máquina, a mesma coisa, você vai virar. E aqui nós vamos rebater a costura também. Como é que fica a costura aí embaixo? Olha, fica viradinha pra fora. Essa última fica pra fora. E aqui, olha, eu vou rebater a costura. Então, nessa parte, nessa a gente rebate a costura, nessas aqui não rebate. E agora, nessa hora, é que eu vou arredondar o meu canto. E para arredondar os meus cantos, eu sempre uso, olha, uma régua de cantos. E eu vou usar aqui a medida de 3 centímetros, do ângulo de 3 centímetros. Mas se você não tem uma régua, ó, de cantos para você arredondar, faz um quadradinho assim, olha, no papel, pega um compasso de colégio, abre seu compasso aqui, ó, em 3 centímetros, tá bom? Dessa forma. E você vem aqui, ó, coloca a ponta do compasso na quina e você vai vir, ó, e vai riscar assim. Quando você riscar dessa forma, ó, e dessa forma você vai ter aqui, olha, o mesmo ângulo de 3 centímetros que eu tenho na régua. Isso vale para qualquer coisa que você queira fazer. Se é de 4, se é de 6, se é de 10. E aqui, ó, eu vou cortar para mostrar vocês, ó. Ó, dessa forma você tem o ângulo de 3 centímetros, ó. E aí é só você colocar e arredondar, tá certo? E é isso que eu vou fazer aqui agora.
E nessa aqui, como eu coloquei o botão imantado, eu vou já colocar nessa hora, né? Porque nós vamos unir agora isso aqui, a parte da manta. Mas se você tá usando o botão de pressão, você sabe que não precisa colocar o botão agora. Você só vai colocar depois que estiver pronta, tá? Já coloco aqui o meu botão, olha. Desse jeitinho. E agora a gente vai unir isso aqui. Só que antes de unir, eu vou passar ferro para poder, ó, assentar bem essa parte. E você pode passar o ferro aqui, olha, pela parte de trás também, sabe? Você pode vir aqui, ó, ajustando, porque as costurinhas estão todas voltadas para um lado, né? Então você vem aqui e ajusta primeiro na parte de baixo. E depois, ó, vem aqui na parte de cima e passa o ferro. Só para ficar bonitinho e assentado, tá? Cuidado com a sua tela, se for plástico, tenha cuidado. Eu estou usando aqui uma manta R2 de 100. Você pode usar a manta que você desejar. Esse aqui, olha, eu fiz com a R2 de 200, então ela tá bem estruturadinha, bem gostosinha, mas você pode usar o material que você desejar. Aí agora você vai vir aqui, ó, e vai posicionar e passar ferro para unir. Como na parte da tela eu não passo plástico, o ferro, então eu coloco aqui uns alfinetes, ó, para ela poder ajustar. E agora sim eu vou vir e vou passando ferro aqui para unir, porque a minha manta é uma R2, então o tecido vai aderir à manta, tá certo? Depois que a gente passa ferro, eu vou levar para a máquina e passar o zigue-zague em toda a volta. Então aqui você vai ajustar, ó, trazendo o seu tecido, tá bom? Ele se encaixa, mas você precisa ir ajustando. E aqui, olha, eu vou passar um zigue-zague em toda a volta. Lembrando que como a gente vai usar o nosso viés Cinderela, aqui você vai passar um zigue-zague com menos de meio centímetro, tá? Então ele é pequenininho. E eu prendo, ó, o meu forro a essa parte aqui de cima. E lembra daqueles dois lugares aqui perto do elástico onde a gente não rebateu a costura? Pois é nessa hora aqui que a gente vai rebater a costura. Porque eu vou prender com a manta. Então aqui, olha, eu vou passar uma costura bem rente a essa linha aqui, que é o encontro entre um tecido e outro. E aqui na parte de fora, tá? Não no elástico, mas aqui na parte de fora. Rebato uma costura e agora vamos rebater a outra. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó, com essas duas costuras aqui na parte também da manta, tá? Antes de rebater o viés, eu venho aqui e arredondo, olha, um pouquinho esse canto. Isso aqui eu não tenho medida, tá? Você vai arredondar só um pouquinho mesmo. E aqui nessa hora já tá pronto para você rebater o viés. Mas você vai decidir se você quer liso para pôr um lacinho, botões, detalhes. Ou se você vai fazer, ó, com um detalhezinho de uma rendinha, uma cianinha, tá certo? Se você for fazer assim, com um detalhe como eu fiz aqui, você vai precisar fazer nessa hora. Então eu coloquei aqui uma medida de 7 centímetros, ó, mais ou menos 7 centímetros. Aí eu faço a marcação com traço aqui de um lado e do outro. E eu sei que eu vou começar a pregar a minha cianinha a partir daqui e terminar aqui no outro traço que eu fiz. Eu tenho um pedacinho de cianinha vermelha e eu vou usar. Então aqui eu começo assim, ó, para que o acabamento da cianinha fique para fora. Prendo um pouquinho e vou agora, ó, trazendo e pregando toda a minha cianinha. E depois que eu prego a minha cianinha, meu detalhe, aí sim é que nós vamos começar a aplicar o viés Cinderela em toda a nossa volta. E para aplicar o meu viés Cinderela, aqui eu vou ele sem abrir, tá certo? Sem abrir, ele do jeitinho que tá aqui. Eu vou vir aqui e vou fazer uma meia pirâmide. Então tá aqui, eu chamo de meia pirâmide porque na realidade é uma pirâmide inteira, né? Então você vai fazer um triângulozinho aqui na ponta, olha, e vamos colocar aqui, ó. Eu começo aqui pelo meio, vamos centralizar ela. E agora sim, nessa hora, você vai passar a sua costura, ó, seguindo a linha de meio centímetro do viés Cinderela. Então é por aqui que você vai passar a sua costura reta. Quando chegar nesse cantinho que você arredondou aqui, você só vai vir, ó, e colocar seu dedinho aqui e ajustar, ó, deixando ele rente dessa forma. Coloca o dedinho em cima aqui, ó, e vai ajustando assim. E ele mesmo vai ficar aqui bonitinho para você vir e continuar com a sua costura. O seu dedo aqui, ó, vai ser o seu melhor amigo. E aqui também na hora de você aplicar o seu viés.
E depois que a gente aplica todo o viés assim, olha, pra finalizar, é só você vir passar um pouquinho, deixar reto assim, encostando aqui. E a gente vai agora virar com carinho e cuidado, não precisa esticar o seu viés, você vai só virar. Se você gosta de colocar clipes em toda a volta, você pode fazer isso. Se não, é só você vir aqui posicionar agora o viés na linha da costura e você vai passar essa costurinha aqui para rebater todo o viés em volta. E depois de você rebater toda a sua costurinha, é só retirar as linhas. E agora nós vamos para a parte mais gostosa do vídeo, que é ver como ficou a nossa peça pronta. E aqui está, olha, nossa peça pronta, uma peça que é compacta, muito linda. E aqui vamos às considerações da aula. Então, esse aqui, de um jeito bem simples, que é o modelo inicial, como eu fiz para porta-lenço, mas você aí na sua casa pode colocar o que você desejar aqui dentro, tá? Pode fazer em outras medidas, seguindo outras medidas de botão. Se você for fazer, por exemplo, olha, aqui com velcro, eu deixei aqui, olha, uma distância de 1 centímetro da borda e coloquei o velcro. E aqui eu deixei, olha, uma distância de 3 centímetros e coloquei o velcro, mas você aí na sua casa é que vai colocar, olha, na medida que você deseja, de acordo com o que você vai guardar aqui dentro. Aqui eu coloquei cartões, tá vendo? Dando a ideia de que você também pode fazer para usar como porta-cartões. Se você quiser, você ainda pode vir aqui nele, ó, colocar uma alça para você carregar no seu dia a dia. Pode colocar o lacinho, se você for colocar, ó, batendo com o botão. Então, pode colocar com lacinho. E pode colocar com lacinho também, você fazendo, olha, com o botão imantado. Aqui eu coloquei protetor diário. Então, tudo isso você pode dar de ideia para suas clientes na hora de você tirar as suas fotos, tá certo? E aqui, por último, a sugestão que eu vou dar, deixa eu trazer para cá, é que você pode usar ele, como eu falei, para outras utilidades. Então, você também pode deixar para bater esse botãozinho de pressão quando você finalizar o que você pretende fazer. Por exemplo, se você for usar para colocar fone de ouvido aqui, aí você coloca seu celular aqui no meio, né? Vamos dizer, aqui no meio. Aqui também você pode colocar pendrive. Então, se você quer colocar coisas que você sabe que não é o porta-lenço na medida que eu dei, você pode deixar para bater esse botão depois. Então, você bate o botão aqui e aí na hora de fechar, ó, você vê qual é o tamanhozinho que você quer, o que é que você vai levar aqui dentro, e aí você vem aqui e bate o outro botão. Por exemplo, aqui não só o celular, olha, como o pendrive, como você também pode colocar o cabo, né, de carregar seu celular. Vamos dizer que ele vem aqui no meio. Então, vamos dizer que você quer usar ele para levar fios, fone de ouvido, cabo e alguma outra coisa, né, que você deseja colocar. Então, primeiro você coloca esse botão, depois você fecha, ó, e aí é que você vê onde você vai querer o fecho da sua peça. Isso aqui também você pode fazer no tamanho maior, você pode fazer como um organizador de bolsa, né, que vai sendo aquele rolinho assim, olha. Use e abuse da sua criatividade e, é claro, usando as fitas e viés Cinderela. Conheçam as redes sociais da Viés Cinderela, eu vou deixar o endereço aqui. Aproveitem, olha, para conhecer o lançamento deles, que é fita gorgurão, e também as fitas de cetim. Olha que coisa mais linda, então não perca a oportunidade, entre em contato com a Fitas e Viés Cinderela, para vocês poderem fazer suas peças lindas dessa forma. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, também no meu Instagram, para poder acompanhar as fotos. Eu desejo que essas peças lindas sejam um sucesso no seu ateliê, da mesma forma que elas são no meu.